sua prioridade. Todos nós buscamos a felicidade, mas muitas das vezes não fazemos nada. Já que vocês entraram, eu vou começar contando um pouquinho de como eu buscava a minha felicidade. Antes, eu sempre pensava que a felicidade era algo que um dia ia bater na minha porta, eu ia deixar ela entrar e aí eu iria ser feliz para sempre. Mas nunca foi assim. Enquanto eu esperava, ela nunca apareceu. Até o momento que eu decidi que eu ia fazer algo para que eu pudesse realmente ser feliz. Durante esse tempo eu entrei em depressão, eu fiquei uma pessoa muito ansiosa, muito triste, muito de coisas que realmente doía em mim, doía naquelas pessoas também que eram meus amigos e olhavam nos meus olhos e via aquela tristeza tão grande, porque durante muito tempo eu só via, né, as pessoas só olhavam em mim e só via uma tristeza enorme. Até que eu decidi que eu queria realmente mudar aquela situação na minha vida e decidi primeiramente buscar ler, né? Buscar ler alguns livros que pudessem me ajudar. E interessante é que Deus ele foi colocando pessoas na minha vida, me dando livros que era o que eu estava precisando naquele momento. Eu tenho uma série de livros que eu fui lendo e esses livros foram transformando de alguma forma a minha vida. No entanto, amo esses coraçãozinhos, viu, gente? No entanto, a verdade é que eu tinha muitos traumas, né? Eu tinha sofrido muitas pancadas emocionais durante a vida e acreditava que meu futuro não poderia ter nada de bom. E meus traumas precisavam ser resolvidos. Quando eu decidi escrever meu livro, A Felicidade Depende de Você, Pare de Esperar Acontecer, foi uma forma de ser um guia para a minha vida. Só que também eu queria que aquele guia não fosse só para mim, mas fosse para outras pessoas, principalmente as pessoas aqui, né, onde eu moro. E foi a partir daí, a partir da TRG, a partir desse livro, que eu pude realmente hoje dizer que eu sou feliz. Então, a felicidade é sua prioridade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cuidado com o nosso físico, né? Eu me chamo, obrigada, eu me chamo Josefa Cleide, sou escritora, sou terapeuta TRG, né? Estou trabalhando como terapeuta. Sou especialista em leitura corporal e comportamental, que eu acho incrível, incrível mesmo, poder entender as pessoas, entender como que elas são, como que elas agem, e não só entender a gente mesmo, né? Porque assim, quando a gente não entende, quando a gente não se conhece, a gente acaba fazendo várias coisas que depois a gente acaba se arrependendo. E quando você conhece quem é você, quais são as suas características, você vai saber quais são os seus pontos fortes, quais seus pontos fracos, vai poder potencializar os seus pontos fortes e tentar diminuir de alguma forma cada vez mais aqueles pontos fracos. Então, assim, é bem interessante esse assunto. E também fiz um curso de coach para jovens, porque eu sempre disse que eu não sei ser jovem. Por que eu não sei ser jovem? Porque na minha infância eu tive que cuidar dos meus irmãos. Então, assim, eu não tive tempo para brincar, né? Minha mãe trabalhava na roça, meu pai também. E aí eu tinha, como eu sou a mais velha, de 8 filhos, eram 10, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. E por conta disso, é que eu não tive tempo de brincar, então eu sempre digo que eu não sei ser jovem, então eu tive que fazer um curso para poder entender os jovens. E como nós viemos já estudando esses 2 dias, que o primeiro dia nós falamos sobre as nossas emoções, que as nossas emoções são geradas através daquilo que a gente vive, né? Ou seja, o que acontece com a nossa vida, e essas emoções feridas podem ferir muito a nossa vida, a nossa alma, e pode nos deixar muito triste, trazendo traumas a ponto de depois, se não for resolvido, trazer depressão, ansiedade, até as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças sem causa, que vamos para o médico, fazemos exame, o médico diz não tem nada. Então, assim, são gerados. E depois, né, na terça-feira, a gente viu sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, ele vai nos levar a ser aquilo que a gente acredita.
E quando a gente tem muitos pensamentos negativos, quando a gente não cuida da nossa mente de fato, o que acontece é que nós não vamos conseguir nos controlar diante das situações da vida e iremos cada vez mais atrair coisas ruins para a nossa vida. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como cuidar do nosso corpo. Com certeza todo mundo gostaria de ter um corpo bonito. Gente, eu vou só contar uma historinha aqui para vocês. Um dia eu estava na academia e chegou uma mulher linda. A mulher era perfeita, né? Com aquele corpo bem feito, a cinturinha bem fininha, aquele bumbumzão bem grandão. E todo mundo estava olhando, até as mulheres estavam olhando para ela. Aí teve uma amiga que falou assim: se até as mulheres olham, imagina os homens, né? Então, assim, quem não quer? Qual é a mulher que não queria ter um corpo bonito, bem, sabe, onde chegasse, chamasse atenção? E qual é o homem que não gosta de ver um corpo bonito, né? Isso. Só que a gente precisa cuidar da nossa saúde, do nosso físico, não apenas por conta da beleza, que isso é natural, vem natural. Quando você cuida do seu corpo, a beleza física ela virá junto, mas por conta da nossa saúde. Ninguém que está doente consegue de fato ser feliz. As pessoas que estão doentes perdem até a energia para fazer as coisas, entendeu? Por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo físico. E como diz Leandro Quadro, antes de ter, nós precisamos ser. Então, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos e cuidar do nosso corpo é um dever nosso se queremos ser felizes. E amanhã a gente vai falar sobre cuidar do nosso espiritual também, da nossa vida espiritual. E no sábado à noite iremos estudar um pouquinho sobre como é que diz, a nossa vida financeira. Então, vai ser, ou seja, um cuidado completo com a nossa vida, se realmente nós queremos construir a nossa felicidade. Eu estava assistindo um curso, porque eu amo fazer curso, gente. Nos cursos você aprende muita coisa mesmo. Se você não tem dinheiro para fazer curso, faça os cursos online, de acordo com aquilo que você está precisando, porque até para te ajudar na sua vida, isso vai servir. E aí eu estava fazendo um curso, que eu até esqueci, era de coaching. E ele falou, o rapaz que estava passando o curso, ele falou assim, que nós devemos entrar no modo construção. A nossa vida é uma construção. Então, assim, o que nós temos que fazer é realmente entrar no modo construção para construir a nossa felicidade. Porque enquanto nós esperamos acontecer, não vai acontecer. E precisamos realmente cuidar da nossa vida, cuidar dessas 5 áreas se nós queremos crescer, queremos desenvolver, né? Então, vamos lá para as dicas de como cuidar do nosso corpo, como cuidar da nossa saúde, do nosso físico. A primeira dica, gente, é praticar exercício físico, né? Então, assim, exercício físico, ele é essencial na nossa vida. Eu sei que às vezes dá preguiça, às vezes não. É tão interessante que eu só vou contar aqui uma historinha das características. Por exemplo, o esquizoide. O esquizoide não gosta de fazer exercício físico. Como ele também não gosta de estar no meio das pessoas, o que acontece é que ele vai para a academia, né? Chega lá, ele fica bem longe das pessoas, então vai desanimar e não vai fazer o exercício. O oral também não gosta de fazer exercício físico. Ele vai ir para a academia, mas se tiver gente para que ele esteja no meio de todo mundo, fazendo ali os exercícios, conversando com todo mundo, ele vai fazer o exercício. A única característica que gosta de fazer exercício é o rígido. Então, assim, mas assim, os outros realmente têm que fazer esforço para poder fazer exercício físico, porque o exercício físico é essencial para que a gente possa cuidar da nossa vida como um todo, né? E é tão interessante que quando você começa a fazer exercício físico, até a sua autoestima vai aumentar. Por exemplo, você foi para a academia 2 dias, não mudou nada ainda no seu corpo. A doutora Rosana Alves, que eu uso muito ela nos meus estudos, né, nas minhas pesquisas, porque ela é psicóloga,